Esse é o primeiro vídeo de uma série onde eu falo sobre os campeões do Wild Rift, trazendo do básico ao avançado, com algumas dicas que provavelmente você não vai encontrar em qualquer lugar. Ou seja, eu vou trazer tudo o que você precisa para tirar o máximo possível do campeão. E nesse vídeo a gente vai começar pelo Twisted Fate, então, let's bora! E aqui a gente vai falar sobre o campeão e características dele, depois habilidades, itens e runas, combos, counters e por fim, comportamentos na rota e nas lutas com o time. E se esse vídeo te ajudar de alguma forma, fortalece deixando o like, se inscrevendo no canal. Mas se você quiser e puder, cola nas minhas lives também pra gente trocar uma ideia ao vivo, rola alguns sorteios e só de você fazer isso, deixar a live aberta, você já fortalece meu trampo. Então se você quiser, o link tá aqui na descrição, tamo junto. O TF ele é um mago de dano AP, de dano mágico. Ele tem uma função para o time muito mais de utilidade. Isso não significa que ele não seja um causador de dano, mas é que o papel do TF é trazer força para as rotas laterais. E ele vai ficar forte também no jogo, você vai ver que a gente vai entrar nisso. Em algum momento ele fica bem forte no game. Mas o papel dele é deixar as rotas laterais fortes também e trazer ritmo para o game. Trazer um snowball, trazer um tipo de rotação que praticamente só o TF consegue trazer da forma com o que ele faz. Você tem outros campeões com Ultimate Global, como o Phantheon, o Galio, mas o TF de todos eles é o que mais consegue acelerar o jogo. E por isso que ele é um campeão muito importante para esse tipo de papel, mas ele também tem bastante dano. E vamos entrar nas habilidades dele. A passiva se chama Dados Viciados e você ganha de 2 a 12 de ouro adicional quando você abate uma unidade. Essa já é a primeira coisa que você precisa se atentar no TF. O TF ele é um campeão que aproveita muito do farm. Então se você é um jogador que não farma tão bem, é bom treinar um pouquinho e às vezes muita gente sente que o TF demora para escalar porque não está farmando direito. Você vai ver que não só a passiva, mas a terceira skill dele tem esse potencial de trazer mais ouro desde que você farme e faça as coisas certo. Então, farmar com TF é muito importante, abater uma unidade é muito importante para ele, para que você ganhe sempre uma quantidadezinha de ouro a mais que vai te ajudar bastante a crescer no jogo e comprar itemização mais cedo. A primeira habilidade do TF se chama Coringas e ele joga 3 cartas. Você vê aqui, ó. Se tiver mais de um alvo nessa região, ele por todos os lugares que a carta passar, ele vai pegar e vai dar dano. E uma coisa boa dessa habilidade é o Smart Cash. Lembrando, o Smart Cash é quando você aperta 2 vezes a skill. Tá? Se você apertar 2 vezes ela, geralmente ela vai no alvo que está com a vida mais baixa, né? Os minions. Então se você quiser farmar os minions apertando 2 vezes, é bem tranquilo. Ou se você tiver selecionado algum alvo na sua tela e tiver algum inimigo, ele também vai sempre mirar a carta do meio nesse inimigo. Tá? Então, o Smart Cast dessa habilidade é muito útil. Você só não vai querer utilizar muito numa teamfight se o alvo estiver em movimento ou se você quiser acertar uma outra região. É melhor que você mire em uma região para poder encaixar ela certinho. Agora, se não for necessário, você pode apertar 2 vezes, que muitas vezes ela vai fazer bastante sentido e na hora dos combos você vai ver que isso também funciona muito bem. E a segunda habilidade do TF se chama Escolha uma Carta, e você aperta ela uma vez, ele começa a embaralhar o baralho dele, passando pela carta azul, vermelha e amarela, porém, a ordem com que você começa a embaralhar pode ser qualquer uma. Então eu posso apertar aqui uma vez e ela começou pela vermelha, amarela e azul, ele sempre vai seguir essa sequência. Mas quando você aperta essa skill uma vez, ele pode começar pela azul, pode começar pela vermelha ou pela amarela. Não tem uma ordem para isso, não adianta você decorar isso que não vai funcionar. Mas o que você precisa decorar é a ordem delas, tá? Que é sempre esse mesmo movimento, azul, vermelho, amarelo, azul, vermelho, amarela. Independente de qual ela comece, sempre ela vai passar nessa sequência azul, vermelho e amarela. E a carta azul, ela causa dano mágico em um alvo, além de restaurar um pouquinho da mana. Então sempre que você usar ela em uma unidade, uma tropa, um inimigo, ele vai dar um dano mágico relevante e vai restaurar um pouquinho da sua mana. Já a carta vermelha, ela também causa dano mágico, um pouco menos que a azul, porém ela dá uma lentidão naquela região. Então você vê aqui que eu vou tacar ela um pouquinho ali atrás nas tropas, ó, e toda essa área daqui sofreu dano, além de ter um pouquinho de redução de velocidade de movimento. Tá? Então isso daqui é bem legal porque é uma habilidade em área do TF, você vai utilizar aí muitas vezes e a gente vai, na parte dos combos, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Já a carta dourada, o efeito dela é bem simples, ela causa dano mágico, menos do que as outras 2 cartas, porém ela atordou o alvo aqui por 1,5 segundo. Você vê aqui, ó, que ele fica com um símbolo na cabeça de atordoado, e é o momento onde você e seu time podem encaixar todas as habilidades. Então sobre as cartas, eu acho que deu para entender
como funciona a lógica por trás dela, né? Sempre que você precisar causar um dano em área na teamfight e aplicar de repente uma lentidão em todo mundo que está naquela região, você vai usar a vermelha. Se você quiser causar um dano isolado e mais alto, você vai utilizar a azul, lembrando que ela funciona também em torres, tá? E se você precisar stunar o alvo inimigo, se você precisar paralisar ele por um tempo, você vai utilizar a dourada para você chegar perto, seu time também, e vocês encaixarem o combo. Não tem muito segredo, é só você escolher qual é a melhor para cada momento. A terceira skill se chama Baralho Marcado e ela tem um efeito passivo e um efeito ativo. Vou falar sobre os dois efeitos. Primeiro, o passivo, você ganha velocidade de ataque e a cada quarto ataque você ganha um dano mágico adicional. Tá? Esse dano mágico é pequeno, mas ajuda um pouquinho ali na teamfight também, ou numa trocação mais longa. Agora, o efeito ativo dela também te dá a velocidade de ataque, te dá um pouquinho mais do que o passivo, e você, quando você ataca o inimigo, você ativa o Dados Viciados, que é a passiva dele. Não sei se você lembra. Tá vendo que tá subindo uns goldzinhos aqui na cabeça do TF? Ó, 2, 6, 3, 3. De novo, vou ativar ela. 3, 10, 10. O que isso daqui significou? Que quando eu ativei essa habilidade, além de ganhar essa velocidade de ataque a mais, eu ainda ativei a minha passiva. Então, cada ataquezinho que eu dei nele ali, eu rodei o dado e eu ganhei uma quantidade de 2 a 12 de ouro. E isso daqui é muito bom para você, não só na teamfight, né, mas principalmente na rota, você tem umas trocas ali onde você sempre ativa essa habilidade e ganha um pouquinho de ouro adicional no alvo. Isso pode te ajudar bastante. E a ultimate do TF se chama Destino. Você aperta uma vez, vê que a visão do TF fica um pouco mais alto e todos os inimigos do mapa são revelados, tá? Como eu tô no modo treino e não tem todo mundo, se tivesse 5 jogadores do outro lado, eu ia conseguir ver a localização dos 5 no mapa, independente de onde eles estejam. E você aperta uma vez a ultimate para enxergar essa localização. Se você selecionar uma área nesse intervalo de tempo aqui, você pode usar de novo e aparecer nessa região. Você vê que quando você usa, tem um marcador, ó, 8, 7, 6, 5. Isso daqui é o tempo que você tem para utilizar a ultimate de novo. Você pode deixar ali, ó, faltou um segundinho, você ainda pode usar. Opa, sair do jogo não, né? E aparecer naquela região. Eu vou explicar para vocês duas formas de utilizar a ultimate do TF. Lembra que eu falei sobre dicas interessantes, eu acho que nessa hora entra. A primeira é, você aperta uma vez e arrasta até a região que você quer. Então, você quer dar um gank lá no bot? Você apertou aqui, arrastou, soltou. Show de bola. É legal que enquanto você está conjurando, você já começa a embaralhar, porque você já chega na teamfight com a carta que você quer. Nesse caso, por exemplo, eu selecionei a amarela. Você pode fazer o contrário também, você pode começar a embaralhar antes, não tem problema nenhum, e depois para chegar com a carta pronta. Isso depende ali da sua questão no jogo, né? Se você consegue começar a embaralhar antes ou não, se faz sentido. Mas se você quiser embaralhar depois enquanto você está canalizando, dá tempo de você chegar do mesmo jeito com a carta que você quer e já causar todo o dano, é bem tranquilo. Isso é uma coisa importante você fazer. Então, esse é o uso mais normal da ultimate dele, dessa forma que eu expliquei. Porém, tem um segundo jeito que você pode fazer, que é, quando você arrasta com o seu dedo esquerdo, se o mapa estiver no lado esquerdo, você consegue olhar qualquer região do mapa, né? Ó, eu estou arrastando aqui e eu consigo ir em qualquer região. Se nessa hora eu ultar, selecionar lá em cima e apertar duas vezes a ultimate no Smart Cache, ele já seleciona a ult mais ou menos no centro da tela, tá? No que isso ajuda? Vamos dizer que tá rolando uma pancadaria lá no mid. Então, tá rolando uma pancadaria lá. Eu seleciono aqui e aperto duas vezes. Você vê que é muito rápido para utilizar a ult? Essa daqui seria a forma mais rápida para você chegar numa teamfight. Arrastando, você ainda vai mirar, você vai selecionar o lugar, então você tem ali 1 segundo a mais, 1 segundo e meio a mais que você perde. Desse jeito aqui não, apertou duas vezes, já apareceu aqui e já chegou colando na teamfight. É o jeito mais rápido, tá? Esse jeito como funciona, só de novo para você que não pegou, aperta uma vez a ult, seleciona no mapa onde você quer e aperta duas vezes a ult, como se fosse um Smart Cache para você aparecer direto lá. Tá? Essa é uma forma, um atalho para você utilizar a ult do TF. Tanto faz a situação, você pode utilizar as duas que elas são muito efetivas. Aqui só depende do tempo mesmo. Se a teamfight já estiver estourando, você precisa chegar muito rápido, talvez fazer isso seja melhor. Lembrando que você não controla perfeitamente a região. Tá? Agora, se você quiser ter controle total, é melhor você fazer isso aqui, porque você escolhe até um lugar mais safe para chegar, um lugar mais tranquilo. Então, depende da situação aí, mas é importante saber que você pode utilizar o ult dele dessas duas formas. E vamos para a parte de itens e runas do TF. Lembra, essa aqui é uma parte importante do vídeo, mas ela também vai depender muito de quando você está assistindo. Se você está assistindo ele
talvez ali quando a gente soltou o vídeo, algumas semanas depois, ou talvez até alguns meses depois, tá tranquilo. Se você está vendo muitos meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, é bom que você pesquise se tem outras builds para o TF no momento, porque pode ter mudado alguma coisa. O Wild é um jogo muito dinâmico para a gente utilizar a mesma build a vida toda. Então, depende muito de quando você está assistindo esse vídeo. Se você tiver dúvida de como montar uma build, eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre como montar sua build em qualquer momento para qualquer campeão. Isso pode te ajudar, mas fica atento nisso aqui. Tá? Se você estiver vendo muitos meses depois, é bom que você procure alguma coisa atualizada, apesar que eu acho que essa build do TF é muito forte e não sei se vai ter grandes alterações, mas é bom você ficar de olho nisso. E os primeiros itens do TF eu considero a Santíssima Trindade disso aqui. A Santíssima Trindade dele começa com Bastão das Eras, que é um item no começo do jogo para você ter mana, para você ter um pouco mais de vida, se você precisar ficar numa rota lateral que o TF vai precisar em vários momentos do jogo. É um item que te ajuda a fazer isso. E eu não vou chamar ele de um Spike, porque quando você fecha o Bastão das Eras você não sente tanto impacto assim no TF. Tá? Spike são os momentos que o seu campeão fica forte. Então, eu não considero o Bastão das Eras como o primeiro Spike. Porém, quando você fecha de segundo item o Lich Bane, você já tem o seu primeiro Spike no jogo. Porque quando você fecha o Lich Bane, você já está mais ou menos próximo ali dos 8 minutos do game, que é quando o seu Bastão das Eras já estacou ao máximo. Se você compra ele ali com 4 minutos, mais ou menos 8, 9 minutos, você já tem o seu Bastão das Eras estacado. E isso é bem legal. Então, quando ele chega no nível máximo de stack com o Lich Bane, é o seu primeiro Spike, é o momento que você quer lutar, é o momento que você está relativamente forte no jogo. Tá? De terceiro item, você vai fazer Canhão, que aqui sim é quando você tem o segundo Spike do TF, e para mim o Spike mais interessante da partida, uma partida normal que não seja muito longa, né? Uma partida mais longa você vai ver que tem outros. Mas, fechando os 3 itens aqui da Santíssima Trindade, o Bastão das Eras, o Lich Bane e o Canhão, é quando você sente a força do TF, tá? Não só a força do TF, mas você tem uma possibilidade maior de encaixar suas cartas. Lembra que o canhão ele te dá um alcance maior de range. Então, muitas vezes você vai conseguir usar a carta amarela num campeão que está muito mais longe por conta do canhão. É por isso que a gente faz o canhão. Tudo bem que o TF ele é um campeão também que escala, né? que ele aproveita bastante da velocidade de ataque, dos ataques básicos. Então ter esse crítico, ter essa velocidade de ataque ajuda ele de qualquer forma. Mas principalmente a passiva do canhão, de deixar você atacando mais de longe, é o que faz você encaixar umas cartas amarelas ali de uma distância que o alvo nem está esperando. Ele nem acredita que seu ataque vai chegar lá, chega, e aí seu time entra com todo o combo. Então, esses são os 3 itens mais importantes dele. O quarto item é o Rabadon, e aí, se você chega no momento do jogo onde você consegue fazer esse quarto item, aí você sente a força do TF explosivo. Aqui ele deixa de ser um campeão que vai paralisar um alvo e causar muito dano para ser um campeão que muitas vezes vai burstar um alvo. Se você fizer o combo dele certinho com esses 4 itens e você estiver minimamente forte no jogo, dependendo de quem você pegar, você vai burstar. Você vai virar um mago de explosão praticamente. O Rabadon é o terceiro e maior spike do TF no jogo. Nesse momento aqui, você já pode ficar super tranquilo que seu dano, se não matar um alvo, vai no mínimo mandar ele para base com um combo só, um combo básico e simples. O TF fica muito forte nesse momento. E quinto item, você pode fechar o Cajado do Vazio. Em alguns jogos talvez você tenha que ter um Morelo, então vai depender muito da sua análise ali da partida. Mas o Cajado do Vazio é um excelente quinto item, que também deixa o TF mais forte ainda. E se você já estava forte com 4 itens, você vai ficar mais forte ainda com o quinto. E ele continua sendo um mago de explosão nessas horas, que dá muito trabalho para quem é papel. A bota, geralmente você vai querer fazer de lucidez, porque reduz as habilidades dele, é ultimate, então isso é bem importante. Mas também depende de cada jogo, você pode acabar fazendo Mercúrio, você pode fazer a Tab Ninja, depende muito do jogo, tá? Do que cada partida precisa. E o encantamento dele, eu uso na maioria das vezes o Proto Cinturão, porque ele comba muito bem com o canhão, né? Se você usa o Proto Cinturão e eu mostro na parte dos combos, junto com o canhão, você vai ver que o alvo que já estava lá longe no mapa, você consegue alcançar, jogar a carta amarela e iniciar todo o combo. Então, é um combo maravilhoso, mas em algumas situações você vai precisar usar o Ecstasy, o Zhonya, porque em alguns times você vai ser o alvo muito papel, vai ter assassinos do outro lado e não dá para você abrir mão do Zhonya. Tá? Então, esses são os 2 encantamentos mais comuns. Teleporte pode aparecer em algumas situações, mas eu recomendo, a maioria das vezes, Proto Cinturão. E se você tiver assassinos ou campeões muito perigosos do outro lado, Zhonyas. Passando para a parte de runas, aqui você pode dividir em algumas variações que sempre tem, mas o mais tradicional para ele é o Conquistador.
é a runa mais padrão para o TF, e uma runa que também é bem padrão é o Trovão. Na minha percepção aqui vai depender do que você tem do outro lado, tá? Se você tem uma frontline, campeões tanques, se você tem uma teamfight mais prolongada do outro time, e você sabe que você vai ter que lutar por mais tempo, o Conquistador é muito melhor. Tá? Porque ele vai te dar esse daninho extra e você vai conseguir kaitar, não como se fosse um ADC, que você não tem o dano de um atirador, mas você vai conseguir dar muito dano no ataque básico e você vai causar bastante numa fight mais prolongada. Se do outro lado só tem papel e você vê que o seu time, né, as condições do jogo está mais voltada para o pick-off, para jogadas rápidas, não vai ter muita luta, não tem muita cara de teamfight, aí você pode ir de Trovão, que ele te ajuda a combar e causar esse dano mais explosivo. Então, eu considero mais questão de percepção. Tá? Conquistador ou Trovão, eu utilizo na maioria das vezes o Conquistador, uma preferência pessoal do estilo que eu jogo, mas é como eu falei, em alguns casos você pode usar o Trovão, ou em grande parte dos casos você pode usar o Trovão, que também tem um efeito muito bom para ele. Brutal é a runa mais padrão para o TF, você não precisa de scale, tá? Tempestade crescente você não precisa, então eu recomendo Brutal. Aqui vai sempre depender do que você está enfrentando, dependendo se tiver muito campeão corpo a corpo que vai colar em você, o osso revestido é uma boa. Você pode fazer os ventos revigorantes se você estiver numa lane muito difícil, que eu não recomendo tanto, mas você pode fazer. E o Titã, se você precisar de tenacidade, né, reduzir os efeitos de controle de grupo. Do outro lado, se tiver muitos campeões que tem CC, você pode usar o Titã, que é uma boa runa pro TF. Eu fico geralmente entre ela e o osso revestido, vai depender de cada partida. E o Frutomel, se você tiver uma lane mais de trocas, mais complicadas, é uma boa. Ou se você estiver numa lane mais tranquila, você pode utilizar o que te dá aceleração de habilidade para você ter as skills e a ultimate mais cedo. Vai depender de cada partida de novo, mas Frutomel e aceleração de habilidade são as mais comuns. Fluxo de mana você não precisa, porque você tem a carta azul, então você pode ficar entre essas duas daqui, que está tranquilo. E sobre os feitiços, é algo muito pessoal, vai ficar um pouco de como você joga. Vocês podem ver que eu utilizo muito Fantasma, porque tem até um vídeo de gameplay no canal que eu vou deixar linkado aqui que eu joguei de TF. É um feitiço que dá muito mais movimentação para o TF, que já é um campeão que tem muita mobilidade no mapa. Então eu gosto. Até para às vezes você gankar uma lane e voltar no fantasma. Eu acho um feitiço muito excelente. Você ganka de repente o bot, pega a kill e volta de fantasma para o mid. E aí você nem perde muito recurso. Mas é uma questão pessoal, você não precisa usar se você não gostar. Faz o teste aí, pode ser que te ajude. Barreira é o mais comum, né? Porque você ganha aquela proteçãozinha a mais. Em algumas situações você pode usar o curar. Eu não recomendo muito, mas você pode utilizar. Ignite eu também não recomendo muito. O TF geralmente é um campeão que joga mais de longe. Ele não quer esses contatos tão próximos. Às vezes você não vai ter range para poder usar o Ignite. E o Exaustão eu recomendo em matchups que você tem assassino ou muitos assassinos do outro lado. Na maioria das vezes, vou ficar com Fantasma ou Exaustão, porque eu realmente gosto de me proteger contra assassinos com Exaust e fica muito mais fácil de encaixar o combo e você anula grande parte do dano deles ali, explosivo de alguns assassinos, tá? Mas eu acho que os 3 feitiços mais comuns para você pode ser Barreira, Exaustão ou Fantasma, se você se adaptar ao estilo, beleza? Falando sobre os counters do TF, aqui vai uma pequena lista, citando apenas alguns campeões ou os principais, mas existem várias outras situações que o matchups, aqui eu só quero citar alguns para você ficar atento a eles. E os primeiros são os assassinos. Assassinos, no geral, dão muito trabalho para o TF. Eu acho que você consegue imaginar o porquê. O TF é um campeão que não tem muita mobilidade, ele não tem uma skill para fugir muito fácil. Ele é um campeão que, apesar de ter um começo de jogo bem tranquilo, ele pode acabar sofrendo para alguns assassinos que dão all-in. Principalmente assassinos que vão ter aquela ultimate muito forte, tipo o Zed, o Fizz. Então a Irelia também é um campeão que vai bem contra o TF. Fica ligado nesse tipo de campeão, tá? Principalmente no 5 ali, para você não tomar um engage muito forte deles. Isso pode acabar fazendo muita diferença. Mas no geral o TF ele consegue ficar um pouco safe, ele tem uma fase de rotas tranquilas. Até se você não tiver um posicionamento muito ruim, mesmo contra assassinos você consegue jogar. A questão vai começar ali depois do 5, que você tem que ficar muito mais ligado, e um Zhonya pode ser importante nesse caso, por isso que eu tinha falado antes sobre ele. E alguns magos também podem ser um pouco complicados para ele, como Seraphine e Lux, por conta do range. O TF não consegue alcançar eles na rota, você não tem range para trocar com eles, para estacar passivo ou para fazer algo do tipo. Então isso já complica bastante. E até para você causar algum dano em área ali com a carta vermelha é mais difícil. E eles têm um clean wave maior, né? Eles puxam uma wave mais forte do que o TF.
Então esses campeões com esse tipo de característica podem complicar um pouquinho sua vida, porque eles vão puxar o wave mais rápido, né? Às vezes você vai farmar e você vai acabar tomando uma skill deles, isso vai acontecer e você não vai conseguir devolver, porque você não tem distância para chegar neles. Então fica ligado em Lux, Seraphine, esses campeões e os assassinos que eu citei podem ser counters perigosos aí para o TF. Entrando na parte de combos, o TF ele é um campeão muito simples de combar, de verdade, isso daqui você não precisa nem focar muito em aprender combos diferentes, porque ele praticamente não tem, né? O combo mais básico do TF é você usar a carta amarela no alvo, aí usa a primeira skill, entra com a terceira para ficar dando dano nele. É basicamente isso. Não tem segredo, até porque pelo kit do campeão não teria como ele ter vários outros combos, né? Mas é isso, você chega com a carta amarela, usou, primeira skill, ativa a terceira e começa a bater no alvo para estacar a passiva. A passiva também da terceira skill, né, com aquele dano mágico adicional. Você vê que tem um contador aqui embaixo do TF, não, o quarto ataque, ele já dá esse adicional. E ele não tem muito mistério nos combos mesmos, é isso que você vai fazer. Pode ser que em algumas situações você até venha com a carta vermelha, como eu falei na teamfight, para você causar um dano em área em todo mundo, mas aí você vai jogar de novo a primeira skill e vai bater com a terceira. Então não muda nada, os combos do TF são bem básicos. Aqui é mais a questão de qual carta você vai usar, né? Se o alvo tá com a vida mais baixa, você vai chegar na teamfight com azul mesmo, vai dar aquele danão já para finalizar e acabou, né? Se tem muita gente colada, você chega na teamfight com a carta vermelha, bate neles ali em área e primeira skill, terceira, e começa a bater em todos eles do mesmo jeito. Agora, em algumas situações que são as mais normais, né, as mais naturais do TF, é você chegar com a cartinha dourada no seu alvo, encaixou nele aqui, toma todas as skills e já era. E aí você bate nele, beleza? Só entrando numa parte dos combos que eu expliquei pra vocês, falando sobre o proto-cinturão e o canhão, você pode ver aqui que eu estou utilizando os 3 itens que eu falei, da Santíssima Trindade e o proto-cinturão. Aqui eu já teria distância para usar a carta amarela nele por conta do canhão. Se eu não tivesse com o canhão, provavelmente eu teria que estar nessa distância aqui, ó, muito mais perto. Por ter o canhão, eu já consigo utilizar aqui. E às vezes o alvo está fugindo. E aí você vem de carta amarela, proto-cinturão e stuna o adversário. Então esse é um combo muito bom para o TF. E ele encurta uma distância para alguns alvos que já estão muito longe, né? Agora imagina fazer tudo isso com o fantasma, né? Você pode vir de muito longe, ativar ele, buscar sua carta amarela, e aí o alvo que já está lá longe, você já chegou perto, já usou as cartas e começa a bater nele aqui e causar muito dano. Num alvo isolado aqui talvez você não consiga ver muito bem, mas numa teamfight isso faz uma baita diferença. Você vê que em vários momentos o alvo já está lá longe, você vem aqui com o fantasma, pum, cartinha amarela, pum, na boca dele, e ele não consegue fugir. Então eu gosto desse combo bastante, que na verdade é o combo tradicional, mas só explicando aí o porquê o uso dos itens, né? O porquê o uso do canhão, do proto-cinturão e também do fantasma, mas o fantasma não é o mais importante para esse combo não. Então você consegue fazer ele do mesmo jeito, mesmo sem o fantasma. É uma escolha pessoal que eu gosto bastante. Agora a gente entra na parte de comportamento na rota, né? Quando você estiver jogando, principalmente na rota do meio, que é o lugar que o TF vai aparecer, né? Primeira coisa que você precisa saber você tem que administrar sua mana sempre que possível. Então você pode sim utilizar a carta amarela e a carta vermelha. A carta vermelha vai ser a mais natural de você usar, porque ela é sua ferramenta de puxar wave. Então quando você tem muitos alvos na tela, você quer utilizar a carta vermelha, né, para você poder dar aquele push completo. A carta amarela vai ser se você quiser dar algum combo no adversário, né? Você pode vir utilizar o combo que eu falei e recuar, que é uma coisa natural, mas em muitas lanes você não vai conseguir fazer isso, porque o adversário também vai ficar ligado, não vai se permitir tomar a carta amarela, e aí você vai vir, na maioria das vezes, com a vermelha, tá? Para você poder puxar o wave. Então, se você jogar lá atrás, ó, percebe que você joga lá atrás, aí você acerta os minions, muitas vezes você acerta o adversário, e já tem uma chance aí boa de puxar o wave, vem com a segunda skill, com a primeira skill, finaliza tudo, puxa e consegue ajudar o seu jungle, consegue colocar uma ward no rio, consegue fazer alguma coisa. Então esse é o mais natural, só que quando você vai utilizando muita carta vermelha para fazer isso, sua mana vai acabando, você tem que ficar ligado nisso aí, porque é uma coisa natural, então você sempre tem que conciliar aí a carta azul, tá? Então em vários momentos você vai ter que usar a azul para recuperar um pouquinho de mana, e aí depois você volta a utilizar a vermelha, encaixa todo o seu combo aqui para puxar o wave, pá, mas volta na azul, no alvo isolado, para você sempre ter essa mana, que é uma coisa importante do TF. Se você ficar sem mana com o TF na lane, provavelmente você está jogando errado,
tá? Porque o TF, se você administrar bem a mana dele, nunca vai acabar. Ela pode ficar baixa, ela pode reduzir bastante, mas ficar sem mana na lane significa que você não está jogando muito bem de TF. Então, o que você vai sempre buscar é esse tipo de situação. Quando você tiver chance de ativar a terceira passiva e dar uns ataquezinhos no seu alvo, no seu inimigo, faça isso, para você ganhar aquele goldzinho extra, é importante. Então, sempre que você conseguir, faz. Nem sempre vai ser possível, e aí você foca só no que eu falei, em puxar o wave e farmar o máximo possível. O TF precisa farmar, então acertar last hit é algo fundamental para ele, fundamental. Pegou nível 5, olho sempre no mapa, tá? Olhou para um lado, olhou para o outro, vê como é que tá a vida da galera. De vez em quando tá rolando uma troca, já dá uma olhada aqui para ver se você pode aparecer. E aí numa dessas você pode aparecer, já vem aqui, brota no rolê, pum, carta amarela. O pessoal já fala, morri. Você vem, encaixa todo o dano e faz a festa, tá? Isso é uma coisa que você precisa ficar muito atento. Se você joga de TF, o seu minimapa tem que estar o tempo todo de olho. Você às vezes vai puxar o wave, vai trocar aqui com os minions, vai, né, avançar eles um pouquinho e vai começar a olhar o mapa. Ah, vim aqui, vou puxar o wave no máximo que der. Pronto, puxei. Mapa. Tá rolando alguma fight, jungle, tem alguém invadindo, o que tá acontecendo? Aqui embaixo, o dragão. Você tem que ficar sempre de olho no mapa para você aparecer na ultimate, que é o seu papel mais importante, tá? E na teamfight não tem muito segredo, né? Quando você vê os alvos em algum lugar, você vai tentar, com o TF, usar a carta amarela num alvo importante, né? Nem sempre, na maioria das vezes não vai ser no tanque, vai ser algum campeão mais papel, algum campeão ali que é o carregador da comp adversária, você usa a carta amarela nele, encaixa todo o seu combo, e aí o seu time vem e finaliza junto esse alvo, tá? Esse é a forma mais fácil de você posicionar. Porém, de TF, muitas vezes você vai buscar o flanco. Não é uma coisa frequente, mas muitas vezes você vai buscar, porque às vezes está estourando uma teamfight aqui, e aí você percebe uma boa oportunidade de flanquear. E aí você vem, opa, tem um carry aqui desse lado, ó. Stunei, usei todo o meu combo, o time já chega, gasta todas as skills também, você mata um adversário e consegue sair fora. Isso é muito importante, mas toma cuidado porque o TF ele não é um assassino. Se você sempre buscar o flanco, pode ser que todo mundo venha aqui, mesmo que você acerte a carta amarela naquele alvo, pode ser que o time adversário vire em você, você não tem mobilidade, e aí você tá morto sem conseguir fazer muita coisa. Então tome cuidado ao flanquear, mas saiba que é uma coisa interessante do TF. Muitas vezes você vai querer buscar esse flanco, e muitas vezes você vai jogar a fight de frente mesmo, porque não dá para flanquear, e aí você vai tentar encaixar a carta amarela no seu melhor alvo, para aquele momento. Em outras vezes você vai encaixar a vermelha quando todo mundo estiver juntinho, porque além do dano, você vai ter essa lentidão ali em todo mundo, em área, isso é muito importante, muitas vezes para o seu time poder buscar esses alvos, né? Para você poder encaixar mais dano neles. Lembra também que existem alguns posicionamentos interessantes, às vezes a teamfight está rolando aqui, ó, tá todo mundo se batendo no rio, pá, você tá encaixando dano e o pessoal tá fugindo, ulta e pega um flanco aqui, ó. Porque às vezes você vem e surpreende o alvo, já tem 2, 3 alvos com a vida baixíssima nas costas, e aí você vem e mata eles, e é muito difícil de fugir de um TF por conta disso. Então tenha essa noção de posicionamento também. Bateu, teamfight estourando, opa, tem uns alvos fugindo. Já chega aqui, ó, já brota no rolê, ah é? Não vai fugir não. Carta amarela. O cara que tava fugindo já não foge, você pega uma kill. Só tome cuidado para não fazer isso em kills muito desnecessárias. Numa teamfight pode ser legal, mas às vezes você tá rolando aqui, você vê alguém com a vida baixa, um suporte, um campeão que não muda tanto assim o jogo, e aí você vai querer ultar, ir lá atrás dele, lá longe, pá, e dando, encaixa e busca, e aí seu time tá lá embaixo morrendo e entregando a fight toda, enquanto você tá em um alvo isolado que nem muda muita coisa. Então só tome cuidado para não utilizar essa ultimate em alvos que não vão fazer diferença, tá? Agora se for 1, 2 carregadores do outro lado, fugindo com a vida baixa, não pense duas vezes, tira eles da teamfight, porque se esses dois estiverem mortos, com certeza lá embaixo tá dando tudo errado, então fica tranquilo que é um bom uso da ultimate do TF, desde que seja mais ou menos nessas condições, tá? Uma última dica que eu te dou, para quando você lutar de TF, em alguns momentos você vai querer fazer só isso aqui, ó. Você vai ultar para ver onde o time tá, se eles estão fazendo um barão, se eles estão fazendo um dragão, só para ter visão do mapa mesmo, você não precisa ir para nenhum lugar. Às vezes você só vai dar uma ultimate para saber onde os inimigos estão, é muito importante, então tenha noção dessa ult do TF, e muitas vezes você vai querer lutar teamfight com a ult ativa. Por quê? Porque você tem mais... Você tá vendo que o seu mapa fica mais... A sua tela ela fica um pouco mais de cima, então você consegue ver os alvos com mais clareza. Aqui, ó, eu tô vendo o boneco inimigo, mas eu não tô vendo muita coisa. Se eu ativo a minha ultimate, olha como a minha visão fica melhor. Então, às vezes, para você lutar, é melhor você fazer isso.
tá? Desde que você tenha condições de fazer isso de uma forma coerente. Não faça isso em todas as teamfights, senão você nunca vai ter ult para impactar o mapa. Mas em algumas lutas é muito bom, você vai ver que vai te ajudar muito você ter essa visão de longe, e aí você vai poder jogar de TF nessa distância aqui, ó. Olha como é bom você kaitar e ver toda a teamfight com a visão mais de cima. Isso daqui é muito legal, você vai querer fazer isso em várias vezes. Fechou? Família, no geral é isso. Essas são as dicas que eu tenho para te dar de TF, né? Tudo que você podia aprender nesse vídeo aqui. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, likezão, se inscreve no canal. Lembrando que você pode se tornar membro do canal também, receber vídeos exclusivos e vários outros benefícios. Aliás, se você já chegou até aqui, né, eu já agradeço pela sua presença. E eu sei que você pode me fortalecer também, deixando seu like, se inscrevendo e talvez colando lá nas lives, como eu falei no começo. Ajuda demais meu trampo. Beleza? Muito obrigado pela sua presença e eu espero que a gente se veja em um próximo vídeo.